estamos aqui, meu Deus, reunidos em Tua presença, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nessa semana, meu Deus, de Páscoa, nessa semana onde o tema da Páscoa é o tema central, vai estar sendo pregado em todas as igrejas cristãs aqui, todas as igrejas cristãs protestantes e cristãs católicas estarão pregando, estarão falando sobre a mensagem da Páscoa. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, Deus, este momento em que nós estaremos lendo a Tua Santa Palavra, que nós possamos ter reverência ao lermos a Tua Palavra, ao estarmos diante da Tua presença, que nós possamos, meu Deus, aprender um pouco mais de Ti através desta mensagem que será pregada aqui hoje, tanto aqui para os que estão no grupo, para aqueles que porventura estarão vendo também através da internet, que a Tua Palavra ela possa ser enviada para o propósito de iluminar nosso coração, iluminar a nossa mente, nos dar entendimento, sabedoria, meu Deus, a respeito de um tema tão importante que é aquela frase que Jesus disse na cruz do Calvário. A frase que ele disse é: está consumado. Que o Senhor nos ensine a importância desse tema para nós nos dias de hoje. O que quer dizer a Páscoa antes de Cristo e depois de Cristo? O que quer dizer o Êxodo antes de Cristo e depois de Cristo? Meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Hoje é noite de ceia, é noite de Santa Ceia. Que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar com a Tua presença. Que o Senhor venha repreender todas as hostes do mal. Que nosso coração, nossa mente, os nossos olhos agora estejam fixamente atentos em Ti e na Tua palavra. Que nada venha tirar a nossa atenção nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, o tema dessa mensagem aqui chama-se Está Consumado. Tá bom? É o tema da mensagem dessa noite aqui. Essa mensagem de Páscoa. E para introduzir essa mensagem, eu queria dizer para vocês o seguinte: que a Páscoa, ela é mais do que uma celebração religiosa judaica. Ela é mais do que isso. Porque para nós que somos cristãos, além da Páscoa significar, para os antigos, a libertação dos escravos hebreus do Egito, ela é também para nós cristãos um memorial da vitória de Deus sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Então hoje nós celebramos a maior de todas as libertações, de todas. É a libertação eterna que nos foi concedida por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que se fez pecado por nós, e que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. No Antigo Testamento. Feliz Páscoa, meu irmão, para você também. No Antigo Testamento, isso daí é Faraó querendo se introduzir aqui no meio da pregação, mas não presta atenção em Faraó, não.
No Antigo Testamento, a Páscoa marcava o quê? A saída, o êxodo do povo de Israel, do povo hebreu, da escravidão do Egito. No Novo Testamento, a Páscoa revela o cumprimento definitivo dessa libertação em Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, tendo feito aqui essa introdução, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto dessa mensagem. O primeiro ponto dessa mensagem é muito importante para nós entendermos. O primeiro ponto diz o seguinte: o Cordeiro da Páscoa, do Egito até a cruz. Não se esqueçam disso, tá? Isso aqui é muito importante. O Cordeiro da Páscoa, do Egito, a primeira Páscoa foi celebrada lá, até a cruz. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 ao 13. Você está com sua Bíblia, abre aí sua Bíblia. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 3 ao 13, nós vamos ler. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Presta atenção, tá? Presta atenção. Nós estamos aqui no primeiro ponto. O Cordeiro da Páscoa, do Egito até a cruz. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Não deixareis dele até pela manhã. Até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei passarei Páscoa pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E olha, manos, tinha muitos deuses, mas Deus vai executar ali o juízo dele. E agora, para terminar, o versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, Deus falando, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus.
Bendita seja a palavra do Senhor. Irmãos, na noite da primeira Páscoa, Deus instruiu Moisés a mandar cada família de Israel sacrificar um cordeiro sem defeito. Um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. O sangue desse cordeiro seria o sinal da aliança e da proteção de Deus contra o destruidor, o anjo destruidor, que passaria por cima do Egito e mataria todo o primogênito cuja casa não havia o sangue nos umbrais das portas. Então, por causa do sangue desse cordeiro pascal ali imolado lá no Egito, o juízo de Deus, ele passou por cima das casas dos hebreus, que tinham imolado o cordeiro, tinham comido a carne do cordeiro às pressas, com ervas amargas, para lembrar a amargura que o povo de Israel sofreu durante sua escravidão de 430 anos. Escravizados pelo Egito. E eles, nessa noite, eles foram libertos do Egito. Para eles, foi uma noite, um dia glorioso. Para eles foi um dia triunfante. Para eles foi uma vitória, uma bênção. Mas Deus falou que aonde não tivesse a marca do sangue de um cordeiro, haveria morte de todo o primogênito. Enquanto para Israel, para os hebreus, essa noite foi uma noite triunfante. Na casa dos egípcios havia dor, choro, pranto, luto e muita tristeza por tamanha mortandade. Deus executou um juízo sinistro, vamos dizer assim na nossa linguagem, sinistro, sobre a terra do Egito. Então vocês imaginem, quando lê esse texto, a alegria na casa do hebreu e a tristeza e o luto de muitas mães segurando seus primogênitos mortos em seus corpos. Imaginem o povo do Egito tendo que cavar várias e várias covas para sepultar todos os primogênitos, filhos deles que morreram, quanto os animais que também morreram. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus sabendo o que se passou naquele momento da história. Então isso tudo que nós estamos falando aqui, isso aconteceu naquele dia. Esse cordeiro ali no Egito, aquele animal, era um tipo, ele era uma sombra do verdadeiro cordeiro que viria um dia, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Em João capítulo 1, 29, só ouça, está escrito o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui agora, nós vamos entrar no segundo ponto dessa mensagem. A última ceia, que foi uma noite de Páscoa. A última ceia foi uma noite de Páscoa. E a última ceia, ali, vai ser o início do novo êxodo. Houve um êxodo lá atrás, aonde os hebreus foram libertos do Egito. Agora aqui, na última ceia, Jesus vai dar início a um novo êxodo. Você que está com sua Bíblia aí, se quiser me acompanhar, abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do versículo 26 em diante. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E quando comiam, o que eles estavam comendo? Eles estavam comendo a Páscoa. Estavam comendo a Páscoa. Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Lembra que na noite da Páscoa, lá no Egito, eles tiveram que comer a carne de um cordeiro? Vocês lembram disso, né? Jesus está dizendo aqui: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu quero falar para vocês o seguinte: na noite da última ceia, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos e deu um novo significado aos elementos que estavam ali. O pão e o vinho passaram a representar seu corpo partido e o seu sangue derramado. Ele, Jesus, estava inaugurando o novo êxodo. Que novo êxodo é esse que eu me refiro? O novo êxodo é a libertação espiritual do pecado, através do Espírito de Cristo. O novo êxodo é a libertação da culpa. O novo êxodo é a libertação da condenação. Neste novo êxodo, através de Jesus Cristo em nós, nos leva ao quê? A fugir. Eles fugiram do Egito. No novo êxodo, nos leva a fugir da escravidão que o pecado quer nos impor. Esse é o novo êxodo que eu estou me referindo. Neste novo êxodo, Cristo nos livra das amarras de Satanás, para que saiamos da casa de servidão, para sermos livres e alcançarmos a nossa terra prometida, a nova Jerusalém, que é a nossa pátria celestial. Então vocês está dando para entender os pontos, o que significa o novo êxodo. Agora a gente vai entrar no terceiro ponto dessa mensagem, que é o tema da mensagem: está consumado. Em João capítulo 19, 30, está escrito o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Essas palavras, elas são clímax do plano eterno da redenção humana.
Está consumado. Por que eu falo isso? Porque está consumado significa que o preço pelo resgate da alma humana foi pago. Está consumado significa que o sacrifício do Filho de Deus foi aceito pelo Pai. Está consumado significa que a justiça divina, a justiça do Pai, foi plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Está consumado significa que a dívida do pecador, eu e vocês, foi cancelada e a salvação foi garantida. Por isso que está consumado é mais do que uma palavra, é mais do que uma frase. Está consumado significa tudo isso aqui que eu falei para você. Jesus, quando ele morre na cruz, ele não morre como um derrotado. Ele não morre como um derrotado. Ele morreu como um vitorioso. Ele não morreu como um derrotado. Ele cumpriu tudo o que os profetas haviam dito a respeito dele. O sangue do verdadeiro Cordeiro foi derramado. E agora, quem crê em Cristo não perece, mas tem a vida eterna. Quem crê em Cristo não perece, mas tem a vida eterna. Uma pergunta: você crê em Cristo? Você crê na ressurreição do Filho de Deus? Você crê que Ele vive? Amém. Então, se você crê, nós vamos entrar agora no quarto ponto dessa mensagem. A cruz e o sepulcro estão vazios, mas o trono está ocupado. Essa frase eu vi no Facebook há muitos anos atrás. Uma mensagem de Páscoa. Eu vi uma frase e estava escrito: a cruz e o sepulcro estão vazios, mas o trono está ocupado. Eu anotei essa frase. Eu falei, um dia essa frase vai estar numa pregação. Ela está aqui hoje, dia 20 de abril de 2025. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5, diz o seguinte. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Agora, Atos, capítulo 2, versículo 32. Abre aí sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 32. Posso ler? Sim. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Irmãos, eu quero falar o seguinte para vocês sobre a morte de Cristo. Eu quero enfatizar que a cruz de Cristo foi o altar do seu sacrifício. Ali ele foi sacrificado. O sepulcro vazio, depois do seu sacrifício e depois dele ter ressuscitado, o sepulcro vazio foi o palco da vitória sobre a morte. Porque quando as mulheres chegam lá e depois os discípulos vão lá,
Eis o que você tem que fazer. Mas o trono ocupado é a prova de que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele não somente, ele é o Rei dos judeus, como, ironicamente, debochadamente, escreveram na cruz que ele era o Rei dos judeus. Jesus não é somente o Rei dos judeus. Jesus, ele é o Rei da glória. Jesus, ele é o Rei de todo o universo. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que é o seguinte, isso aqui vai acontecer com todos, tá? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer com todos, até com quem não crê. Por exemplo, se você está na internet e você não crê, né, que Jesus, ele morreu para te livrar da morte eterna, ele ressuscitou para te dar vida em abundância. Se você não crê em nada disso, você um dia vai ser ressuscitado por ele. Você vai se ajoelhar diante dele, porque você o verá, e você confessará que ele é o Senhor. Só que ele vai te jogar no lago de fogo e enxofre. Porque o cordeiro mudo que foi para a cruz, ele vai voltar um dia como juiz. E ele vai julgar todos os seres humanos. Todos. Os que creram nele se ajoelharão, dobrarão seus joelhos e confessarão diante dele que ele é o Senhor. E ele falará: vindes para o meu reino, benditos do meu Pai, e colocará para cá. Os outros que não creram, mas tiveram que se ajoelhar e confessar ali que ele é o Senhor, ele vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, se eu fosse você, eu começaria a crer a partir de hoje. Ele está vivo, ele reina, é ele quem intercede por nós, é ele que intercede até por você que não crê, e é ele que voltará para nos buscar um dia. Quando Jesus fala da volta dele, os discípulos, ele fala assim: assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu não sei se vocês já repararam um relâmpago no céu, mas ele é bem rápido, ele faz assim, ó. É rápido. Jesus compara a vinda dele, a volta dele, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Ele faz essa comparação. Ontem começou a chover muito aqui. Eu não sei se lá onde vocês estavam choveu, né? Mas aqui choveu muito. E todas as vezes que cai temporal e que eu vejo relâmpagos, eu sempre lembro de Jesus falando: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Na hora que eu comecei a ver a chuva, um temporal, raio, tempestade, relâmpago, eu estava ali no quarto, eu parei de tirar as músicas que eu estava tirando. Na hora, eu falei: Senhor Jesus, se o Senhor está voltando hoje, não me esqueça que eu estou aqui e eu estou à espera. Todas as vezes. Agora nós chegamos no ponto 5 da mensagem, que é o penúltimo ponto. A ressurreição, a prova da nossa esperança. Você que está com sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 17 até o 20.
capítulo 15, versículo 17. Posso ler? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Olha só. Paulo escreveu isso aqui. Paulo que não cria em Cristo. Paulo que perseguia a igreja. Paulo que matava a igreja. Paulo que encerrava cristãos no cárcere. Paulo que odiava Jesus Cristo. Paulo escreve isso aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ferrou, meu irmão. E também os que dormiram em Cristo, quer dizer, os que creram e morreram, estão perdidos. Versículo 19. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma paulada. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade. Você, safado, imundo, que só prega vitória terrena. Você, falso profeta, que fica ludibriando a igreja e vendendo um pedaço do céu por oferta de sacrifício de X mil. Você que fica 45 minutos aguardando 20 pessoas virem na frente com uma oferta de mil para você arrancar 20 mil da igreja. Você se encaixa aqui. Você é um miserável, porque você só espera por Cristo nessa vida. Você é um miserável. E quem te acompanha e quem frequenta essas igrejas, para mim, pastor André, todos são miseráveis. Porque eles se alimentam de vocês. Vocês querem dinheiro, vocês querem poder, vocês querem poder terreno, vocês não querem isso aqui. Vocês não querem a vida eterna. E vocês não terão, se vocês não se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, estou falando para líder, para pastor, para bispo, para qualquer um. Estou falando para todo mundo. Se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. Porque a teologia e a mensagem que vocês pregam é essa aqui. Eu espero o melhor nessa vida. O melhor de Deus está por vir. É isso que vocês pregam. Vocês parecem que não leem apóstolo Paulo. Mas eu vou ler para vocês. E agora está aqui o versículo 20. Paulo encerrando. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Paulo, que não cria em Cristo, ele chancela aqui. De fato, Cristo ressuscitou entre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Irmãos, esse texto aqui é muito importante, cara. Por quê? Sem ressurreição não há nem evangelho. Sem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Para que existe esse livro aqui então? Cristo não ressuscitou? Joga esse livro fora. Não serve. Cristo não ressuscitou. Não há evangelho. Sem ressurreição não há salvação. Até para os que dormiram, quer dizer, os que morreram querendo nele, não há salvação. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está falando que não há salvação. Sem ressurreição não há esperança. Nem estaríamos aqui hoje, nesse núcleo, aqui na minha casa. Nem estaríamos aqui. Se não houvesse ressurreição, o que eu estaria fazendo aqui? Se não houvesse ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, o que eu estaria fazendo aqui num púlpito? Eu não estaria aqui, meu irmão. Eu estaria em qualquer outro lugar.
gozando a vida, dos prazeres da vida. Mas o fato é que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele vive. E porque Ele vive, nós também somos chamados a viver para a glória dele. Isto é, uma vida cristã que dê frutos para o reino de Deus e que glorifique o nome de Jesus. Nós somos chamados a isso. E tendo dito isso, nós vamos entrar agora no último ponto dessa mensagem. O último ponto, nós vamos falar o seguinte: um chamado à decisão. Você tem um chamado à decisão. Eu tenho um chamado à decisão. Vocês da internet têm um chamado à decisão. Vocês têm que fazer uma decisão. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Versículo 9. Versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Beleza? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, olha a ressurreição aí de novo, serás salvo. Vou ler de novo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pastor André, como eu faço para ser salvo? Confessa a Jesus Cristo com a tua boca como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu serei salvo? Sim. Só que parece que o ser humano desconfia quando a coisa é muito fácil. Né? Porque é tão fácil, cara, ser salvo. É tão fácil ser salvo. Para ser salvo basta isso. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa subir e descer um monte 1.500 vezes. Todas as suas obras não vão valer de nada para você ser salvo. Você não se salva a si mesmo. O ser humano, se eu pegar uma faca, cortar o meu pescoço aqui agora, e antes de eu cortar o meu pescoço e minha carne começar a sangrar, antes de eu fazer isso, eu falar aqui nesse ponto, vou falar assim: eu vou me sacrificar por vocês, Davi, Lohane, André, Alda, eu vou me sacrificar por vocês, irmãos de Angola. Aí eu vou, me sacrifico, me mato, derramo meu sangue aqui. Morri, não salvei nem a mim e muito menos a vocês, porque o meu sangue é um sangue de um homem pecador. Pecador não salva pecador. Santo, o homem santo de Deus, sem pecado, que nunca conheceu pecado, esse homem é Jesus. Esse salva os pecadores. Ah, mas eu creio que eu sou um homem bom, eu vou fazer as minhas obras, e através das minhas boas obras, eu vou purgar os meus pecados. Não vai. Você não vai purgar os seus pecados. Não vai conseguir. Porque na balança de Deus, quando for colocado o seu sangue na balança de Deus, vai estar escrito assim: você não é bom o suficiente.
É isso que vai estar escrito. Em compensação, do outro lado da balança, vai vir Jesus. E ele vai pisar na balança. E a balança vai fazer assim, ó. Vum! E vai estar escrito: bom o suficiente para salvar a humanidade. Esse é Jesus. Então é somente através dele que nós somos salvos. O sangue do Cordeiro no Egito salvou os israelitas do juízo naquela noite. Salvou? Não salvou? Mas eles viveram escravos no Egito durante os 430 anos. E antes disso também, eles viveram peregrinando no deserto. Antes disso não. Depois disso. Depois deles serem libertos, eles foram em busca da terra prometida e foram peregrinando no deserto, né? Durante muito tempo. E muitos deles morreram. E morreram sem salvação. Foram salvos da noite lá da destruição, da parte. Foram salvos. Mas durante a jornada eles fabricaram bezerro de ouro. Lembra que eles fabricaram bezerro de ouro? Eles queimavam incenso a ídolos, a outros deuses. E toda vez que eles faziam isso, Jeová, Yahvé, Deus, ele os punia. Enviava pragas, pestes e matava. Eles morriam. Então o sangue do Cordeiro, ali no Egito, salvou os israelitas do juízo naquele dia. O sangue, porém, do Cordeiro de Deus salva todo aquele que nele crê de uma condenação eterna. É disso que eu estou falando. De vida eterna e de morte eterna. O sangue de Jesus Cristo, ele te livra de uma condenação eterna. Então, hoje, a porta está aberta para você entrar. Hoje, o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder para te perdoar, ainda tem poder para te salvar e ainda tem poder para te curar. Hoje, Jesus está lhe chamando para você experimentar a verdadeira libertação que somente Ele pode te oferecer. Você aceitará ou você rejeitará? Essa decisão é uma decisão sua. Eu não posso decidir isso por você. Concluindo, para fechar a mensagem de hoje, e nós participarmos da ceia. A cruz está vazia. Amém? O sepulcro está vazio. Amém? Mas o trono está ocupado. O rei ressuscitou e ele reina para sempre. E tudo foi consumado. Tudo. O que falta agora é você dizer sim ao Evangelho. Sim a Jesus Cristo. Porque o resto, tudo está consumado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos e com muito temor a Deus, e muita reverência a Deus e a palavra de Deus, eu quero que você feche seus olhos e você vai repetir essa oração que eu vou fazer com vocês. Vocês vão repetir, eu vou falar e vocês vão repetir. Falem assim comigo. Pai, obrigado porque o sacrifício do teu filho foi completo. Obrigado, Pai. Porque Jesus venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos através do teu poder. Nesta noite de ceia, nesta noite
em que relembramos a Páscoa, Celebramos a Páscoa. afirmamos que Cristo vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Eu creio Eu creio em Ti, em Ti. Jesus de Nazaré. Eu recebo Eu recebo a Tua salvação. a Tua salvação. Eu lhe confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu me entrego totalmente a Ti. Reina em minha vida, para que o Teu nome Para que Teu nome seja visto em minha vida seja visto em minha vida. e o Teu nome O Teu nome seja glorificado seja glorificado. através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Essa foi a